Hoje celebramos a memória de São João Paulo II, o Papa da Juventude, o Papa da Família, que promulgou o novo Código de Direito Canônico, o novo Catecismo da Igreja Católica, o Papa que conduziu a Igreja por 26 anos, numa época de crises, e Deus o escolheu vindo da Polônia. Ele que viveu os horrores da guerra, da Segunda Guerra Mundial, perdeu muito cedo a sua família, primeiro a mãe, depois o pai, o irmão. E São João Paulo II conduziu a Igreja nesses tempos difíceis, ali da década de 80, 90. Deus o escolheu. E hoje é o dia em que ele tomou posse do ministério petrino, a missa inaugural do seu pontificado, e nessa missa ele dizia na homilia: abri as portas para Cristo, não tenhais medo, escancarai as portas dos vossos corações ao amor de Deus. Essas palavras inaugurais do seu pontificado são célebres, ficaram gravadas na memória. Abri as portas para Cristo. Papa Bento XVI repetiria depois essas palavras também no início do seu pontificado. Papa João Paulo II quis, desde o início, lembrar ao mundo moderno que Cristo é o único Redentor do homem, é o sentido da história, para Ele convergem todas as coisas. Jesus, no Evangelho, nos diz para nós que nós devemos ser capazes de interpretar os sinais dos tempos. Hoje, nós não estamos tão atentos quanto os homens do passado, mas os antigos sabiam muito bem olhar o céu pelo vento, as nuvens, e perceber as estações do ano, perceber se vem chuva. Hoje nós vemos na televisão ou na internet a previsão do tempo, mas os antigos tinham uma sensibilidade bem maior para perceber essas coisas. E Jesus diz: assim como vocês conseguem perceber a meteorologia, também devem perceber os sinais de Deus, os sinais dos tempos presentes. É o tempo da misericórdia, é o tempo da graça de Deus, é o tempo de se converter, de se reconciliar com Deus, com os irmãos, porque depois vem o tempo da justiça, o tempo do juízo, em que já não é possível se converter, se reconciliar. Por isso são duas parábolas. Primeiro, a de interpretar os sinais dos tempos, que Jesus compara com aqueles que vão interpretando a meteorologia, são capazes de dizer se fará chuva, se fará sol, olhando o céu, as nuvens, o vento. E depois
o juiz, quando se vai a um tribunal, Jesus diz: é melhor resolver o problema, chegar a um consenso, se reconciliar antes de estar diante do juiz. Então, este é o tempo de se reconciliar com Deus, é o tempo de se converter, de corrigir as nossas imperfeições, para que quando chegar o momento do juízo, quando nós estivermos diante de Deus para prestar contas da nossa vida, nós então tenhamos garantido que seremos salvos e não condenados. Então, nós, nos últimos dias, estamos ouvindo sempre o discurso de Jesus nesse sentido da vigilância, da prontidão, de estar atentos. E mais uma vez ele nos diz: é o tempo da misericórdia, é o tempo da conversão, é o tempo da graça. Quando chegar o momento do juízo, então não haverá mais tempo de voltar atrás, de mudar de vida, de se arrepender, de se reconciliar. O tempo é agora. Esse é o tempo favorável. São Paulo, na primeira leitura, na carta aos Romanos, diz: eu sou capaz de discernir o bem do mal, de saber o que é bom, de saber o que é mal, mas eu percebo dentro de mim más inclinações, como que uma inclinação para o mal. Então, mesmo sabendo o que eu devo fazer, nem sempre é fácil escolher o que é certo. Mesmo sabendo o que eu devo fazer, muitas vezes eu acabo escolhendo o mal. Existe essa lei do pecado, da morte dentro de mim, mas também a lei da graça. Então, a força de Cristo me torna capaz de fazer o que é certo, de escolher o bem. Sozinho eu não sou capaz, mas fortalecido por Deus, eu posso escolher o que é certo, o que é bom. Hoje, então, nós queremos pedir a São João Paulo II, que conduziu a igreja em tempos, poderíamos dizer, sombrios, tempestuosos, difíceis, que nós também que atravessamos momentos difíceis na história humana, na história da igreja, sejamos capazes de interpretar os sinais dos tempos e nos mantermos fiéis a Deus, mesmo quando ser fiel a Deus é tão exigente. Que o Senhor nos dê a sua força, a sua graça, a sua luz, para enxergarmos e termos a força de realizar aquilo que nós enxergamos que é a vontade de Deus. Amém.